Você está pensando em comprar um carro híbrido? Antes de tomar essa decisão, existem informações cruciais que podem influenciar seu bolso, seu estilo de vida e até sua consciência ambiental. Neste vídeo, revelamos as 10 coisas mais importantes que você precisa saber antes de investir em um híbrido. De economia real de combustível aos custos de manutenção e benefícios fiscais, fique até o final para evitar surpresas desagradáveis e fazer a melhor escolha. 1. Como funciona um carro híbrido? Carros híbridos combinam duas fontes de propulsão. Um motor a combustão, geralmente a gasolina, e um motor elétrico. Essa combinação permite que o veículo otimize o consumo de combustível e reduza as emissões de poluentes. Mas afinal, como esse sistema funciona na prática? Em trajetos curtos ou em baixa velocidade, o carro pode operar somente com o motor elétrico, economizando combustível. Já em velocidades mais altas, ou quando se exige mais potência, os dois motores trabalham juntos. O sistema de regeneração de energia é outro ponto interessante. Ele recarrega a bateria durante frenagens e desacelerações, aproveitando a energia que seria desperdiçada. Existem diferentes tipos de híbridos: os leves, mild hybrids, os completos, full hybrids, e os híbridos plug-in, que podem ser recarregados na tomada. Cada um tem suas características e aplicações, e entender essa diferença é essencial antes de escolher o modelo ideal para o seu uso. Muitos consumidores ainda confundem carros híbridos com elétricos puros, mas a principal diferença é que os híbridos não dependem exclusivamente da energia elétrica e oferecem maior autonomia, especialmente em locais com pouca infraestrutura de recarga. Compreender como o sistema híbrido funciona é o primeiro passo para decidir se esse tipo de veículo realmente atende às suas necessidades e expectativas. 2. Economia de combustível. Expectativa versus realidade. Um dos maiores atrativos dos carros híbridos é a promessa de economia de combustível. Mas será que essa economia é tão significativa quanto dizem? A resposta depende de diversos fatores, como o tipo de híbrido, o estilo de condução e o ambiente em que o carro é utilizado. Em condições ideais, especialmente em trânsito urbano com muitas paradas, os híbridos realmente brilham. Isso porque o motor elétrico assume a maior parte do trabalho em baixas velocidades, reduzindo drasticamente o consumo de gasolina. Porém, em estradas ou em viagens longas, onde o motor a combustão é mais exigido, a economia pode ser menor do que o esperado. Outro ponto importante é que muitos consumidores se baseiam apenas nos números divulgados pelas montadoras. Esses dados geralmente são obtidos em testes controlados e não refletem o uso real no dia a dia. Por isso, é essencial buscar informações de usuários reais e avaliações independentes. Além disso, o uso do ar-condicionado, o peso do veículo e até a topografia da região podem impactar diretamente na economia de combustível. Em alguns casos, a diferença de consumo entre um híbrido e um carro tradicional pode ser pequena, o que levanta a dúvida: vale mesmo pagar mais por essa tecnologia? Portanto, antes de investir em um híbrido esperando milagres no consumo, analise com cuidado como e onde você pretende utilizá-lo. A economia é real, sim, mas nem sempre tão impressionante quanto o marketing faz parecer. 3. Manutenção e custos a longo prazo. Muita gente acredita que carros híbridos exigem menos manutenção, mas a realidade é um pouco mais complexa. Embora eles possam ter menos desgaste em componentes como pastilhas de freio, graças ao sistema de frenagem regenerativa, também apresentam custos adicionais que precisam ser levados em consideração. Um dos principais pontos de atenção é o sistema híbrido em si: motores duplos, baterias de alta voltagem, inversores e controladores eletrônicos. Todos esses elementos aumentam a complexidade mecânica e eletrônica do veículo, o que pode refletir em reparos mais caros e especializados. A bateria híbrida, por exemplo, tem vida útil estimada entre 8 e 10 anos, mas sua substituição pode custar caro. Felizmente, alguns fabricantes oferecem garantias estendidas para esse componente, o que ajuda a minimizar o risco financeiro. Ainda assim, é essencial verificar esses detalhes antes da compra. Além disso, nem toda oficina está preparada para atender carros híbridos. Em cidades menores, pode ser difícil encontrar profissionais qualificados, e isso pode significar dependência das concessionárias, com preços mais elevados. Por outro lado, é verdade que os híbridos podem compensar parte desses custos com menor consumo de combustível e menor desgaste de componentes mecânicos convencionais. Porém, a conta só fecha quando o carro é mantido por vários anos e percorre uma boa quilometragem. Resumindo, a manutenção de um carro híbrido não é necessariamente mais cara, mas ela exige planejamento, atenção aos detalhes técnicos e, em alguns casos, um investimento inicial mais alto com retorno a longo prazo. 4. Diferença entre híbrido convencional e híbrido plug-in. Ao procurar por um carro híbrido, você provavelmente vai se deparar com dois tipos principais: o híbrido convencional, HEV, Hybrid Electric Vehicle, e o híbrido plug-in, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Saber a diferença entre eles é fundamental para fazer a escolha certa. O híbrido convencional é o mais comum e não precisa ser recarregado na tomada. Ele utiliza o motor a combustão e o sistema de regeneração de energia para manter a bateria carregada. É ideal para quem quer economia sem se preocupar com infraestrutura de recarga.
No entanto, a autonomia no modo elétrico é limitada. Geralmente poucos quilômetros, usados apenas em baixas velocidades ou manobras. Já o híbrido plug-in pode ser recarregado em tomadas convencionais ou estações de carregamento, oferecendo maior autonomia no modo 100% elétrico, geralmente entre 30 e 60 km. Isso significa que para trajetos curtos do dia a dia, como ir ao trabalho ou ao mercado, é possível rodar sem consumir uma gota de gasolina. Mas, se a bateria acabar, o motor a combustão entra em ação. O plug-in é excelente para quem tem acesso fácil a pontos de recarga e quer aproveitar o melhor dos dois mundos. No entanto, ele costuma ser mais caro e pesado, já que precisa de uma bateria maior. Além disso, se você não recarregar regularmente, ele funcionará como um híbrido convencional, desperdiçando parte do seu potencial. Por isso, antes de decidir, avalie sua rotina. Se você dirige pouco e tem como carregar o carro em casa ou no trabalho, o plug-in pode ser muito vantajoso. Caso contrário, o híbrido convencional pode ser mais prático e econômico. 5. Incentivos fiscais e benefícios legais. Uma das grandes vantagens de comprar um carro híbrido está nos incentivos oferecidos por governos e municípios. Esses benefícios podem representar uma economia significativa, mas variam bastante de acordo com o país e até mesmo a cidade. No Brasil, por exemplo, alguns estados oferecem isenção total ou parcial do IPVA para veículos híbridos. Em São Paulo, híbridos podem ter até 50% de desconto, enquanto no Paraná e em Pernambuco, a isenção total. Já no Distrito Federal, além do IPVA, carros híbridos podem ter prioridade em programas de renovação da frota. Outras cidades oferecem isenção do rodízio municipal, como em São Paulo, o que é um atrativo enorme para quem depende do carro diariamente. Em muitos casos, o proprietário do veículo precisa solicitar o benefício junto aos órgãos de trânsito e apresentar documentação que comprove a natureza híbrida do automóvel. Além disso, há incentivos indiretos, como linhas de financiamento com taxas menores e estacionamento preferencial em áreas públicas ou privadas. Em países da Europa e nos Estados Unidos, esses benefícios são ainda mais generosos e podem incluir bônus em dinheiro, créditos tributários e acesso a faixas exclusivas de trânsito. No entanto, é importante destacar que alguns desses incentivos estão sendo revistos ou têm prazo de validade. Como o número de veículos híbridos e elétricos cresce rapidamente, os governos tendem a reduzir os subsídios com o tempo. Portanto, ao considerar a compra de um híbrido, consulte os benefícios disponíveis na sua região. Eles podem tornar o investimento muito mais vantajoso e acelerar o retorno financeiro da compra. 6. Desempenho e experiência de direção. Muita gente acredita que carros híbridos são lentos, sem emoção ao volante ou voltados apenas para a economia. Mas a verdade é que o desempenho dos híbridos evoluiu bastante e hoje existem opções para todos os gostos, inclusive para quem gosta de dirigir com prazer. O motor elétrico entrega torque instantâneo, ou seja, a resposta ao acelerar é imediata. Isso faz com que muitos híbridos tenham arrancadas surpreendentes, mesmo os modelos mais voltados ao uso urbano. Em alguns casos, a combinação dos dois motores gera um desempenho superior ao de carros com motor exclusivamente a combustão. Além disso, a experiência de direção tende a ser mais suave e silenciosa. Em velocidade baixa, o motor elétrico é praticamente inaudível, o que torna a condução muito mais agradável. Essa característica é valorizada especialmente em ambientes urbanos e no trânsito pesado. Nos modelos mais sofisticados, é possível alternar entre modos de condução: econômico, normal, esportivo ou 100% elétrico. Nos plug-in, isso permite ao motorista personalizar a resposta do carro de acordo com a situação ou com seu estilo de direção. Contudo, vale lembrar que o desempenho também depende do modelo escolhido. Um SUV híbrido grande pode ser mais pesado e menos ágil do que um sedã ou hatch compacto. Por isso, é importante fazer um test drive para sentir como o carro se comporta nas situações do seu dia a dia. Se o seu receio era perder desempenho ao optar por um carro mais sustentável, saiba que os híbridos modernos podem surpreender, tanto em aceleração quanto em conforto. 7. Vida útil e substituição da bateria. A bateria é o coração de um carro híbrido, e uma das maiores dúvidas dos consumidores gira em torno de sua durabilidade. Afinal, o que acontece quando a bateria perde eficiência e quanto custa substituí-la? Em média, as baterias de carros híbridos duram entre 8 e 10 anos, ou entre 160 mil e 250 mil quilômetros, dependendo do modelo e das condições de uso. Elas são projetadas para resistir ao tempo e ao desgaste, com sistemas de gerenciamento que evitam sobrecarga e superaquecimento. Na prática, muitos veículos híbridos ultrapassam a marca dos 10 anos com a bateria original ainda em bom estado. Isso porque o uso combinado do motor elétrico e do motor a combustão reduz a exigência sobre o sistema elétrico, diferentemente dos carros totalmente elétricos, onde a bateria é o único meio de propulsão. Contudo, se for necessário substituir a bateria, o custo pode ser alto, geralmente variando entre 10 mil e 30 mil, dependendo do modelo e da marca. A boa notícia é que várias montadoras oferecem garantia estendida especificamente para a bateria, muitas vezes de até 8 anos ou 160 mil quilômetros. Outra alternativa em crescimento é a recondicionamento ou substituição por baterias usadas revisadas, o que pode reduzir significativamente o custo.
Além disso, o avanço da tecnologia e a produção em maior escala tendem a baratear essas peças nos próximos anos. Portanto, embora a bateria seja um dos itens mais caros de um híbrido, ela também é bastante durável e protegida por garantias. Com os devidos cuidados e manutenção regular, é possível rodar por muitos anos sem preocupações. 8. Impacto ambiental. Realmente mais sustentável? Os carros híbridos são frequentemente vistos como uma opção mais ecológica. Mas será que eles são realmente tão sustentáveis assim? A resposta exige uma análise mais profunda, levando em conta todo o ciclo de vida do veículo. Na prática, híbridos emitem menos CO2 e poluentes locais do que veículos tradicionais, especialmente no trânsito urbano, onde o motor elétrico é mais utilizado. Isso contribui para a melhora da qualidade do ar nas cidades e para a redução do consumo de combustíveis fósseis. No entanto, é preciso considerar também o impacto ambiental da produção das baterias, que envolve mineração de lítio, cobalto e outros metais. Esse processo consome muita energia e pode causar danos ambientais e sociais, especialmente em regiões com pouca regulamentação ambiental. Além disso, o processo de descarte ou reciclagem dessas baterias ainda é um desafio. Embora já existam programas de reaproveitamento, nem todos os países possuem infraestrutura adequada para lidar com baterias de alta voltagem de forma segura e sustentável. Mesmo assim, no balanço geral, os híbridos ainda representam uma alternativa mais limpa em comparação com os carros exclusivamente a combustão, principalmente quando utilizados de forma consciente. Eles também podem servir como uma ponte entre os modelos tradicionais e os totalmente elétricos, acelerando a transição para uma mobilidade mais sustentável. Portanto, sim, os carros híbridos são mais sustentáveis do que os modelos convencionais. Mas, como em qualquer tecnologia, seus benefícios ambientais dependem da forma como são produzidos, utilizados e descartados. 9. Infraestrutura e abastecimento. Um dos principais diferenciais dos carros híbridos em relação aos elétricos puros é a flexibilidade no abastecimento. No entanto, essa vantagem varia bastante dependendo do tipo de híbrido e da infraestrutura disponível na sua região. Nos híbridos convencionais, a recarga da bateria é feita automaticamente pelo próprio sistema do carro, por meio do motor a combustão e da frenagem regenerativa. Isso significa que você nunca precisa se preocupar com tomadas ou pontos de recarga. Basta abastecer com gasolina ou etanol e seguir viagem normalmente. Já os híbridos plug-in exigem recarga externa para aproveitar sua autonomia elétrica. Nesses casos, é fundamental considerar se você tem acesso fácil a uma tomada doméstica ou a estações de carregamento públicas. Embora o Brasil tenha avançado nos últimos anos na instalação de eletropostos, a infraestrutura ainda está longe de ser universal, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Outro fator a considerar é o tempo de recarga. Em tomadas comuns, pode levar de 3 a 8 horas para carregar completamente a bateria de um híbrido plug-in. Em estações de carregamento rápido, esse tempo pode cair para menos de 2 horas, mas essas estações ainda são escassas. Além disso, é importante saber se o modelo escolhido vem com o cabo de recarga adequado e se há compatibilidade com os padrões brasileiros. Alguns carros exigem adaptadores específicos, o que pode gerar custos extras ou limitações de uso. Em resumo, se você optar por um híbrido convencional, a infraestrutura não será um problema. Mas, se escolher um plug-in, vale a pena planejar onde e como você vai recarregar o carro no dia a dia, para garantir que o investimento compense e a experiência seja positiva. 10. Valor de revenda e depreciação. Ao comprar um carro, muitos consumidores pensam apenas no preço de entrada, mas esquecem de considerar o valor de revenda. E com os híbridos, esse é um ponto que merece atenção especial. Nos últimos anos, o mercado de seminovos e usados para carros híbridos vem crescendo, impulsionado pela maior aceitação dessa tecnologia e pela busca por veículos mais econômicos. No entanto, ainda há certa resistência de alguns compradores, especialmente em regiões onde a tecnologia ainda não é tão conhecida ou onde a rede de assistência técnica é limitada. Modelos híbridos com maior presença no mercado, como o Toyota Prius ou o Corolla Hybrid, tendem a ter melhor valorização, justamente por já serem reconhecidos pela confiabilidade e economia. Já modelos menos populares ou com tecnologias muito específicas podem sofrer maior desvalorização, por medo do comprador quanto à manutenção e custo de peças. Outro fator que impacta diretamente o valor de revenda é o estado da bateria. Um carro híbrido com bateria fora da garantia ou sem histórico de manutenção pode perder muito valor. Por isso, manter o plano de revisões em dia e conservar bem o sistema elétrico é essencial. Ainda assim, com o avanço da eletrificação no mercado automotivo, os híbridos tendem a manter ou até aumentar sua valorização nos próximos anos, especialmente em países onde o uso de combustíveis fósseis está sendo gradualmente restringido. Portanto, ao escolher um carro híbrido, considere também o seu potencial de revenda. Um modelo bem escolhido, com boa reputação e manutenção adequada, pode representar um excelente custo-benefício, mesmo após anos de uso. Agora que você já sabe tudo o que precisa antes de comprar um carro híbrido, fica muito mais fácil tomar uma decisão consciente, equilibrando economia, desempenho, sustentabilidade e praticidade. Lembre-se, cada detalhe importa e pode fazer toda a diferença no seu bolso e na sua experiência como motorista.
Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também está pensando em trocar de carro. Nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades e dicas valiosas do mundo automotivo.